Muito bem-vindos ao nosso canal O Pensador. É sempre um prazer ter você aqui conosco para mais uma vez poder aqui fazer a nossa reflexão e compartilhar um pouco do conhecimento, da sabedoria para entender as coisas de uma maneira mais sensata, mais honesta, né, e mais próximo da realidade. Nesse vídeo eu vou aqui externar minha opinião a respeito da marcha, da caminhada aí executada e proposta por Nicolas Ferreira. O que eu penso disso tudo? O que que isso realmente vem significar ou não significa nada? Tá bom? Obviamente, deixo aqui o espaço e para vocês comentarem o que vocês acham, né, sobre o meu vídeo, sobre a caminhada. Seus comentários são sempre bons e positivos aqui no canal, mas tem pessoas que achou, né, essa caminhada, enfim, muito boa, né, foi ótima, outras não, né, mas aqui eu vou dar minha opinião, obviamente. Existiu e ainda vai existir várias resenhas e coisas sobre isso. Peço também até desculpa pelo tempo de demora de não produzir instantaneamente o conteúdo por causa da correria do nosso dia a dia, né? Infelizmente, a gente não está sempre presente assim, no momento exato do que acontece. Mas, enfim, também precisa de um tempo para poder construir uma ideia, construir uma percepção melhor sobre os fatos, os acontecimentos. Óbvio que nós precisamos que o Brasil acorde, é evidente, precisamos de justiça, de verdade, né? Sem isso não existe sociedade. Mas existe algo que está acontecendo e que é terrível, ok? Eu peguei aqui a frase de Friedrich Nietzsche, que diz assim: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Veja só, vou repetir de novo, ok? Uma frase de Friedrich Nietzsche, certo? Por que eu escolhi essa frase? Porque Nietzsche era um pensador muito favorito da esquerda, e nós que estamos combatendo a revolução cultural, a revolução marxista, socialista, precisamos da cultura, né, desses teóricos para contradizer a própria esquerda. Então, sem isso, nós não temos argumento, fatos, não temos como comunicar nada. Então, nós estamos aí usando as armas do inimigo contra o próprio inimigo. Então, existe um conselho, né? Existe uma advertência, existe um cuidado de Nietzsche, que, óbvio que, ele diz assim: aquele que luta com monstros deve cautelar-se para não tornar-se também um monstro, ok? Então, muitas das vezes a gente tem e sabe que existem seitas, existem heresias, né? E a gente sabe da verdade, né? Mas às vezes a gente é tomado pela emoção, pela raiva, pela idolatria e criamos uma organização, criamos um canal, criamos um mecanismo. E esse mecanismo, ele de fato se tornou o monstro que nós estamos tentando combater, né? E o que está acontecendo, vocês vão entender muito bem aqui, vou ser bastante breve aqui, que vou ser bem direto ao ponto, é que a gente que refuta as falsas religiões, a gente que refuta o ateísmo, a esquerda cristã, a esquerda feminista, marxista, enfim, seja qual for, a gente precisa ter o cuidado para não se tornar igual a eles, né? A gente precisa entender vários aspectos de tudo que está acontecendo e para não ser igual, né? Por exemplo, a gente quer pegar um bandido, né? E muitas vezes aquele ódio, né, de pegar um bandido retira de nós o ato de justiça. Quando permanece o ódio, né, aquela emoção forte, a gente, por exemplo, matou a pessoa, né? Porque por conta do ódio, por conta daquela emoção, né? Por conta daquela reação automática do corpo humano. E a gente se esqueceu do que é justiça, certo? Se a gente agisse com justiça, mesmo matando o suspeito, o criminoso, estaria tudo bem. Mas muitas das vezes a gente é tomado pela raiva, por algum tipo de ressentimento, né? Alguma maldade que está em nós. E a gente acaba se tornando
idêntico àquele que deveríamos combater. Então, é por esse caminho que eu entendo que a direita hoje, por se afastar do evangelho, por se afastar dos parâmetros bíblicos e acreditar apenas no status quo, acreditar apenas que é o tribunal, a justiça, os policiais, enfim, essa arquitetura irá punir, irá desfazer do socialismo, está enganado. Então, o que está acontecendo aí é importante, eu acho bom fazer esse tipo de passeata, de protesto, enfim, ok. Porém, não existem argumentos, não existe realmente uma ação que venha realmente frear, né, culturalmente a esquerda. Não existe até o dia de hoje dentro da direita, apenas uma emoção que está se enfraquecendo cada vez mais, né? Existe aí a base para eles que, querendo ou não, a raiva de ter o Bolsonaro preso injustamente, isso é um fato, né? Isso está levando essas pessoas a praticar esses movimentos, mesmo de forma inconsciente. Isso não é justiça, isso não é uma contra-revolução cultural, isso não é absolutamente nada, é apenas um movimento vazio de pessoas que estão sem forma, né? E a maioria dessas pessoas precisam acordar. Não é o Brasil que precisa acordar, mas a própria manifestação executada por Nicolas precisa acordar, precisa realmente mexer no que é para ser mexido. Por exemplo, na cultura, combater os pastores de esquerda, né, os padres de esquerda, obviamente, combater depois os próprios deputados, né, senadores, enfim, de esquerda e assim por diante. Começar de baixo para cima. E nós sabemos desde o começo dos tempos que o comunismo sempre encontrou uma barreira forte, que foi o cristianismo. O cristianismo sempre foi a maior barreira contra o comunismo. E a gente precisa repor isso, precisamos pôr isso em ordem, né? O cristianismo, não uma pessoa, não, enfim. Então, feitas essas pequenas introdução, eu posso dizer o seguinte aqui agora, para vocês assim mergulhar mais ainda nessa minha ideia aqui. Você pode discordar, obviamente, ok? Isso é importante também, discorda de mim, tudo bem, então tá tranquilo, tá bom? Aqui é apenas o meu pensamento, o que eu acho, ok? Então, a frase que Nietzsche disse, eu trago aqui para vocês, não é um convite à passividade, paz e amor, mas um despertar, né, um acordar sobre o modo como se combate o socialismo, como se combate as falsas religiões, por exemplo, também, né, como se combate o mal, né? Então, o perigo, quando a gente vê a caminhada do protesto e entendemos a mensagem de Nietzsche, é que o perigo não está apenas no inimigo, não está apenas no comunismo, no nazismo, no fascismo, né, no socialismo, no feminismo, não está apenas nesses inimigos, mas na transformação das pessoas que combatem isso. Por exemplo, em mim. O que em mim pode me conduzir a ser idêntico aos seguidores do comunismo, né? O que em mim? A gente precisa entender isso, entendeu? Para não se tornar um monstro que nós devemos combater. Então, esse combate ele precisa de critérios, certo? Ele precisa de critério, ele precisa de estratégia, ele precisa de uma racionalidade, ele precisa de da própria verdade, né? O cristianismo. Nós precisamos colocar o cristianismo. Aí não pode simplesmente dizer assim, Deus, família e pátria. Não. Nós precisamos ir muito mais do que isso. Isso é apenas um pensamento político, muito fechado ainda. Precisamos pôr, de fato, o cristianismo, em especial, obviamente, né, vocês já sabem aqui, o cristianismo protestante, o cristianismo evangélico, ok? Se não for esse, não serve de nada, tudo bem? Então a gente precisa colocar o cristianismo e criar esse mecanismo, né, de filtração. Então, quando observamos certas ações que estamos aqui, por exemplo, mencionando, essa caminhada, esse protesto, né, surge, pessoal, uma questão interessante e também inevitável, que é combater o comunismo exige apenas a mobilização simbólica, ou seja, para combater as injustiças,
a doutrinação da esquerda, é preciso caminhar quilômetros e quilômetros? Ou precisa-se e necessita-se de uma inteligência moral, antológica, metafísica, teológica, sólida e que tenha também uma nitidez que reflita a verdadeira cultura? Do que nós precisamos, pessoal? De uma marcha simbólica, de um protesto simbólico, ok? Que apenas tem pessoas, né? Não tem ideia, ok? Ideia, uma ideia mesmo, não uma palavra, ok? É uma ideia, ok? Ou de fato se precisa de uma inteligência moral, de uma argumentação sólida e para transformar a cultura. Então, o combate contra as ideologias de gênero, por exemplo, ou qualquer outra ideologia, não se vence com gestos vazios, né? Uma bandeira, uma camisa branca, é, uma idolatria, né? Uma retórica que não traga de fato aí a nitidez dos acontecimentos, ou na verdade trazer ao público os fatos, os fundamentos sociais, os fundamentos da civilização, os fundamentos jurídicos, os fundamentos da justiça, para a compreensão histórica e uma coragem espiritual, obviamente, intelectual, para assim combater de uma vez por todas o comunismo ou o socialismo, como vocês queiram. Então, o risco, baseado na frase de Nietzsche, né, que eu estou fazendo uma reflexão, pegando essa frase de Nietzsche e verificando assim a manifestação, ok? Alguns podem até discordar com o que estou fazendo, mas tudo bem. Então, o risco, né, pensado por Nietzsche, aparece que quando combate o monstro, quando eu vou combater o monstro, aí está o perigo. Então, passamos a reproduzir os seus métodos, né? A gente precisa entender que a direita não vai reproduzir os métodos da esquerda. Ela vai desfazer dos métodos da esquerda, que é um método mais eficiente. E por quê? Se a gente fizer isso, a gente está fazendo o que o monstro está fazendo. A simplificação da realidade, o emocional assim extremo e sem substância, a criação de messias, de ídolos, né? E também, na pior das hipóteses, a substituição da verdade pelo espetáculo, pela mídia, né? Pelo que a mídia vai dizer, pelo que a mídia vai apoiar ou não. Né? Se espera isso, está tudo errado essa questão aí. Então, sem argumentos consistentes, sólidos, sem enfrentamento real das falácias da esquerda, e sem uma razão bem arquitetada, articulada, a luta contra o monstro se torna inútil. E, no pior das hipóteses, transforma o combatente em caricatura daquilo que ele diz combater. Ou seja, a gente precisa ter o discernimento, precisamos ter aí a inteligência, né, para entender o que está acontecendo. Porque cada um vai dizer uma coisa, cada um vai perceber uma coisa, mas nós precisamos entender que sem os argumentos consistentes, sem enfrentar as falácias que a esquerda está propagando continuamente, a gente não vai para canto nenhum. Então, o Brasil não precisa, pessoal, de caminhadas, né, de protesto desse tipo, que vai apenas alimentar massa e produzir líderes que vão ser presos, né, injustamente, certo? Então, nós precisamos de uma força cultural, né, de uma renovação cultural, como, por exemplo, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi a força cultural que destruiu o catolicismo. Então, essa força cultural ela deve ser capaz de desmontar as mentiras, os enganos e expor as contradições e também os crimes do comunismo e libertar o povo dos enganos ideológicos que acontecem aqui no Brasil. Então, portanto, a verdadeira resistência não nasce do barulho, da agitação, mas da formação do homem, do cidadão, de não cometer idolatria, mas da verdade, não
da emoção descontrolada, mas da razão aliada à coragem moral. Então, nesse pensamento de Nietzsche, finalizando aqui o vídeo, ele não nos chama a desistir de combater o comunismo, o socialismo, o fascismo, enfim, mas a combater sem perder a alma, porque quando isso acontece, o monstro já venceu. Precisamos combater a esquerda com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa força. Nós precisamos dele para vencer a esquerda. É esse o meu comentário, é essa a minha reflexão, é esse o meu pensamento. E eu aguardo os seus comentários aqui no canal. Até o próximo vídeo. E, finalizando aqui o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, nos ajuda aqui no canal, compartilhe os vídeos, se você gostar, obviamente. Se quiser comentar, fica à vontade, deixe seu like e até o próximo vídeo.